Meus irmãos, bom dia. Vamos iniciar a nossa lição na manhã de hoje. Na verdade, nós vamos iniciar literalmente a nossa lição na manhã de hoje. Então, abram aí as suas revistas, lição número 11, página de número 45. Lição número 11, página de número 45. E juntamente com a abertura nessa página, abram também em Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 42 até o versículo 48. Esse texto aqui é um texto devocional, está dentro do tema que nós vamos considerar. Então vamos fazer essa leitura, já para nós irmos nos acostumando com o tema. Lucas 12, versículos 42 até o versículo de número 48. Assentados mesmo, como os irmãos, as irmãs estão. Veja aqui o que nos diz a palavra de Deus. Veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Até aqui, até o versículo 48, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, irmãs, hoje a gente vai começar a trabalhar esse tema, a vontade de Deus. Não sei se vocês perceberam, mas tanto a lição 11, como também a lição 12 e também a lição 13, todas essas lições vão versar sobre esse tema, a vontade de Deus. Hoje, de maneira específica, a gente vai iniciar trabalhando o caráter da vontade de Deus. De certa forma, a gente vai seguir aqui nessa lição, nos ater a ela, fazendo algumas observações que nós vemos ser necessárias. Talvez, na próxima lição, a lição número 12, a gente não siga aqui essa revista, a gente prepara o material à parte. Quando chegar lá na frente, eu vou mostrar aos irmãos a razão desse fato, a razão dessa necessidade. Meus irmãos, conforme nós temos aí, em termos de objetivo da lição, a nossa finalidade em trabalhar esse tema, de maneira específica, essa lição número 11, é para que nós conheçamos um pouco mais da vontade de Deus e que nós aceitemos o desafio de vivenciar, de viver a vontade de Deus em nossas vidas. Talvez, quando a gente fala assim, seja algo fácil, mas quando nós vamos analisar dentro dos seus detalhes, dentro dos seus meandros, a gente vai perceber que não é fácil assim. Existe realmente um grande desafio. Existe justamente um grande desafio para cada um de nós, que é de nós entendermos a vontade de Deus, e não só entendermos a vontade de Deus, mas nós nos sujeitarmos a essa vontade em nossa vida. Então a gente vai começar a considerar essa dificuldade, mas não impossibilidade da gente, de fato, se sujeitar à vontade do Senhor. Então, a gente vai ler aqui o que o autor, na verdade, o que a autora da lição coloca, e na medida em que nós formos lendo, a gente vai tecendo aqui alguns comentários, ok? Então, vejam aí a parte introdutória da nossa lição. Diz o seguinte, a autora: é impossível estudarmos a doutrina de Deus sem chegar ao estudo da sua vontade. De todas as lições que o crente pode aprender, nada é mais importante do que conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para que possa viver
dentro dela. O que é que nós vemos aqui nesse primeiro parágrafo? Pelo menos duas coisas. A primeira delas, quando você estuda sobre Deus, quando você estuda sobre a doutrina de Deus, o que nós chamamos de teologia propriamente dita, ou teontologia, você não pode deixar de considerar esse aspecto. Que aspecto? A vontade de Deus. Porque até aqui, meus irmãos, até aqui, minhas irmãs, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo quem Deus é e nós estamos considerando aquilo que Deus faz, o seu ser e as suas obras. Então, uma vez que você aprende esses dois aspectos, uma vez que você considera essas duas realidades, é inevitável que você possa desaguar nesse outro aspecto. Que aspecto? Da vontade do Senhor. Então, uma vez que eu sei quem Deus é, uma vez que eu entendo aquilo que Deus faz, qual é a obrigação que repousa sobre mim? Qual é a obrigação que repousa sobre mim agora? Eu devo me sujeitar à vontade desse Deus. Então é por isso que a autora aqui, logo na primeira frase, ela fala isso. O estudo da doutrina de Deus e a consideração do tema da sua vontade, eles são inseparáveis. Se você considera um, automaticamente você vai considerar outro. Uma outra observação que a gente faz aqui dentro desse primeiro parágrafo, de certa forma é uma discordância com o que a autora aqui fala, quando ela diz, de todas as lições que o crente deve aprender, nada é mais importante do que conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Eu não vejo que o conhecimento da vontade de Deus seja mais importante do que o conhecimento do próprio Deus. Acho que as duas coisas elas estão em pé de igualdade. Se você aprende Deus, você tem que aprender da sua vontade. Não tem como você aprender da vontade de Deus sem que você entenda quem é Deus. Então, eu discordo um pouco aqui desse pensamento da autora, mas é só uma observação aqui geral, porque às vezes a gente lê e tem que ter um certo senso crítico nas nossas leituras. Mas o que fica aqui, o que ela falou logo no início, você não pode separar essas duas coisas. Estudar sobre Deus necessariamente lhe leva a estudar sobre a sua vontade. Isto posto, aqui eu sigo. A expressão vontade de Deus, às vezes, é usada pelo crente de forma banal e corriqueira. Ao usá-la assim, ele, o crente, corre o risco de enfrentar uma frustração emocional e espiritual. Isso aqui é uma coisa importante, meus irmãos, principalmente nos dias de hoje. É comum nós ouvirmos as pessoas falarem, eu procuro fazer a vontade de Deus. É comum você escutar as pessoas dizerem, eu procuro fazer a vontade de Deus na minha vida. Mas o que de fato ela está querendo dizer quando ela fala isso? Será que ela tem a percepção do que verdadeiramente é a vontade de Deus? Será que ela tem o conhecimento das implicações da vontade de Deus para a sua vida? Isso é muito importante. E como bem frisou aqui a autora, se você não tem o entendimento correto dessas coisas, você corre o risco de se frustrar, como ela colocou, tanto emocional, como também se frustrar em termos espirituais. Por quê? Porque às vezes você pode ver toda uma vida pensando que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade não está. Você pode tomar uma atitude pensando que está tomando essa atitude, se sujeitando à vontade de Deus, quando na verdade não está. Olha só o problema, olha só a dificuldade. Então, é por isso que a gente deve ter de maneira muito clara, é por isso que a gente deve ter de maneira muito concreta as nossas definições quanto à vontade do Senhor. O que é, quais são as suas implicações e assim verdadeiramente viver em nossas vidas. Na próxima lição, conforme eu falei para os irmãos, lição número 12, a gente vai ver alguns passos que nós devemos dar para que nós entendamos e façamos a vontade de Deus nas nossas vidas. Por isso que é importante, não só essa lição, mas em especial a lição seguinte. Por quê? Porque você precisa, ao longo da nossa vida aqui na Terra, nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Mas quais são os critérios que eu devo utilizar? Quais são os passos que eu devo dar? Quais são as orientações que a palavra de Deus me dá para que eu entenda que aquilo que eu faço, que aquilo que eu realizo, que as decisões que eu tomo, de fato, elas estejam segundo a vontade de Deus. Não só no que diz respeito à minha vida pessoal, mas também à minha vida familiar, mas também à minha vida no trabalho, mas também à minha vida na igreja, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Precisamos entender qual é a vontade de Deus
e uma vez que nós entendemos essa vontade, nos sujeitarmos a essa vontade em nossas vidas. Então, a próxima lição, ela visa justamente isso, para que a gente não caia nesse erro, de pensar que estamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade não estamos. De pensarmos que estamos indo no caminho certo, quando na verdade nós não estamos. Infelizmente, quando isso não é bem entendido, você acaba se frustrando, não só em termos emocionais, mas também em termos espirituais. Daí a necessidade de considerarmos esse tema, ok? E aqui eu sigo, aqui na revista, depois eu abro a oportunidade para os irmãos falarem. Estudando a doutrina de Deus, o cristão estará desenvolvendo sua mente e adquirindo do melhor conhecimento da sua pessoa. Este foi o desejo e objetivo demonstrado pelo escritor do Salmo 119. A falta do conhecimento e da compreensão de Deus é a causa do crente enfrentar tantas dificuldades e confusões. Isso aqui é uma coisa interessante. Às vezes, a gente enfrenta dificuldades nas nossas vidas, às vezes nós enfrentamos confusões na nossa vida. Por quê? Porque nos falta o conhecimento de Deus em relação a cada um de nós. E às vezes isso se torna algo muito grave na nossa vida, de várias formas, em vários sentidos. Por isso precisamos conhecer ao Senhor. É aquilo que a gente viu na lição anterior, Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem Ele é, o que Ele faz e qual é a sua vontade para a nossa vida. Segue aqui a autora. Esse conhecimento e essa compreensão nos leva ao entendimento da vontade divina. Então veja como é importante. Por isso eu discordei da frase do início dela, que a coisa mais importante é estudar a vontade de Deus. Não, eu preciso estudar sobre Deus, quem Ele é e quem Ele faz, e também estudar sobre a sua vontade. Essas duas coisas, elas andam em pé de igualdade. Então, quando eu conheço quem é Deus, quando eu sei aquilo que Deus faz, então, automaticamente eu devo aprender qual é a sua vontade para minha vida. Por isso que essas coisas elas são importantes. E aqui eu sigo. Conhecendo a Deus, saberemos o que Ele tem preparado para nós e o que Ele requer de cada um de nós. Deus tem um plano, meus irmãos, na nossa vida. Um plano particular e um plano coletivo. Deus tem um plano em relação à nossa vida pessoal e Deus tem um plano em relação à nossa vida como povo seu aqui na terra. Em termos pessoais, Deus tem um propósito definido em relação às nossas profissões, em relação à nossa família, em relação a muitas decisões que nós tomamos, individualmente falando. Mas não só isso. Deus também tem vontades em relação a nós, pelo fato de nós sermos povo de Deus. E aí a gente precisa equacionar essas duas coisas e nos sujeitar a essa vontade, tanto pessoalmente como também coletivamente. Olha só o que nós encontramos desses dois textos aí. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Abram, por favor, aí. Deuteronômio 10, versículo 12. 12 e 13, para a gente pegar melhor o entendimento da palavra. Isso aqui é Deus falando para Israel, seu povo no Antigo Testamento. E os mesmos princípios servem para nós, igreja, povo de Deus no Novo Testamento. Olha só como Deus ele tem vontades em relação a nós. Aqui no caso, como povo seu aqui na terra. De maneira específica. Deuteronômio 10, versículos 12 e 13. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, e por não dizer, agora, pois, ó igreja, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma? Esta aqui, meus irmãos, esta aqui, minhas irmãs, é a vontade geral de Deus para cada um de nós. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Nós somos povo seu? Somos. Fomos alcançados pela obra redentora de Cristo? Fomos sim. Então, qual é o desejo, qual é a vontade de Deus em relação a cada um de nós? Que nós andemos em todos os seus caminhos. Vejam aqui, que nós andemos em todos os caminhos do Senhor. Não é em alguns caminhos, não é em muitos caminhos, nem tampouco em poucos caminhos, mas em todos os caminhos do Senhor. Aqui nos sujeitando ao que nós chamamos de vontade preceptiva de Deus. Lá na frente eu vou dizer o que é isso. E ele segue:
e o ames, e sirvas ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deus requer de nós integridade, ou seja, que nós amemos a Deus completamente, com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade, com toda a nossa força. Veja como Deus, ele requer muito para si mesmo. Ele não quer o que sobra do nosso tempo, Ele não quer o que sobra das nossas energias, Ele não quer o que sobra dos nossos sentimentos, não, muito pelo contrário. Ele quer que nós o amemos, que nós o sirvamos, que nós andemos no seu caminho como? De todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Isso se chama o quê? Integridade. É o ser por completo, é o ser em sua totalidade. Então, não só são algumas atitudes externas. Deus quer primeiramente o nosso coração. Por quê? É a partir do coração que Ele domina toda a nossa vida. Então essa é a vontade de Deus, geral, para o seu povo aqui na terra. E aí ele fala, versículo 13, completando essa ideia: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então é isso que Deus quer de nós, como povo seu. Essa é a vontade geral de Deus para todos nós, que andemos nos seus mandamentos, que o sirvamos, que prossigamos no seu caminho, que possamos servi-lo de todo o nosso coração. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, já lança luz a uma pergunta bem básica que todos nós, continuamente, devemos estar fazendo em relação às nossas vidas. Será que eu estou, de fato, me sujeitando a essa vontade? Será que o meu coração está posto no Senhor? Será que eu estou vivendo a minha vida de maneira que eu possa caracterizá-la pelo meu amor a Deus, pelo meu serviço, pela minha obediência? São perguntas importantes, meus irmãos. São perguntas importantes, minhas irmãs, que vão avaliar em que nível espiritual nós nos encontramos, que é às vezes algo para o qual a gente não atenta muito, né? Às vezes a gente vive a nossa vida, mas não faz esses questionamentos. Às vezes a gente vive a nossa vida aqui na terra, mas não faz essas indagações. Como é que eu estou na minha vida com Deus? Como é que eu estou em cumprir a vontade do meu Deus? Isso é importante, porque a partir desses questionamentos, você vai ver em que nível está, e aí você vai fazer reparos que porventura sejam necessários na sua vida. Então, que nós nos conscientizemos desse fato. Na verdade, meus irmãos, como eu falei antes, essa lição ela não é mais importante do que as demais, mas ela completa as demais. Ela completa as demais. Então, de nada adianta você estudar quem é Deus, o que Deus faz, se você não aprender a vontade desse Deus para a sua vida. É uma consequência. Miqueias 6:8. Isso aqui, de certa forma, é uma vontade de Deus no campo pessoal. Ele quer para cada um de nós e coletivamente para todos nós. Tanto é que aqui ele se dirige ao homem de maneira singular, mas por extensão, todos os homens, todas as pessoas. É certo que nem todas se sujeitam a esse fato, mas a ordem permanece. Olha só, Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Então, o que é que Deus quer de nós? O que é que Ele requer de nós? Veja como Deus é claro. Veja como Deus é direto. Ele completa: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Faça isso, meus irmãos, e você vai estar dentro da vontade do Senhor. Faça isso e você estará realizando o propósito do Pai para a sua vida. 3 coisas aqui bem básicas, 3 coisas aqui bem diretas. Quais são? Nós devemos praticar a justiça, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Nós devemos amar a misericórdia, ter compaixão, né, das pessoas. E nós devemos fazer o quê? Andar humildemente perante o Senhor. Foi como a gente viu agora em Mateus 5. A primeira bem-aventurança é o quê? Aquele que é humilde de espírito. É você ter consciência dos seus pecados, das suas transgressões, e você ter o sentimento de dependência de Deus. É isso que Ele requer de nós. Essas 3 coisas. Essa é a vontade pessoal de Deus para cada um de nós. Ok, meus irmãos? E essa é a vontade que nós devemos aprender. E aqui eu sigo. O Salmo 119 demonstra em cada um dos seus 176 versículos o grande desejo do salmista de conhecer a vontade de Deus
a fim de corresponder a ela e viver dentro dela. Que bênção! E de fato é uma grande bênção, meus irmãos. Veja só como Deus é misericordioso. Veja só como Deus é gracioso. Nós estávamos perdidos, andando a passos largos para a condenação. Só que desde toda a eternidade, Deus se compadeceu de nós e nos chamou, como diz Pedro, das trevas para a sua maravilhosa luz. E não só nos salvou, mas também Deus, dentro desse plano de salvação, Ele nos destinou para que nós cumpramos a sua vontade. Então Deus se deleita, Ele tem prazer em nós fazermos a sua vontade. E na medida em que isso acontece, Ele vai se alegrar em nós, Ele vai nos abençoar e assim nós iremos viver uma vida verdadeiramente feliz. É por isso que lá em Mateus 5, quando Cristo ele descreve o caráter do cristão através das bem-aventuranças, a palavra bem-aventurança significa o quê? Mais que feliz. Então, quando você está na presença de Deus, quando você realiza a vontade de Deus, saiba de uma coisa, você vai ser verdadeiramente feliz. Afinal de contas, a felicidade é algo que nós buscamos como seres humanos. E não é errado nós buscarmos, até porque Deus nos fez para que nós fôssemos felizes. A grande questão é aonde nós estamos buscando, é como nós estamos buscando essa felicidade. Se a gente busca em Deus, se a gente procura no Senhor, a gente vai encontrar. E nós vamos nos satisfazer completamente. Mas se a gente procura a alegria em outras pessoas, em outras coisas, o final de tudo vai ser o quê? Frustração, decepção, e é isso que infelizmente caracteriza o mundo sem Deus. Então, Deus quer que aprendamos a sua vontade, Deus quer que realizemos a sua vontade para que nós nos satisfaçamos nele completamente, com uma verdadeira alegria, para que nós sejamos bem-aventurados. Ok? E aí segue aqui a autora. A introdução ela é um tanto quanto longa e a gente vai correr um pouquinho aqui para que depois a gente possa ouvir os irmãos e complementar com alguma coisa. Olha só, Deus tem planos gerais e específicos para nós. Foi aquilo que eu acabei de falar, né? Deus tem uma vontade geral e Deus ele tem uma vontade específica. Como é que essas coisas se encaixam? A gente vai ver lá na frente, mas que ele tem, ok? Ele nos dá orientações claras e seguras nas tomadas de decisões e na escolha dos rumos da vida ou de nossa vida. É interessante, meus irmãos. Eu sempre gosto de ilustrar esse aspecto com um manual. Quem foi que nos criou? Foi Deus. E geralmente quando você cria algo, você faz um manual para que você saiba trabalhar com esse algo. É isso que acontece quando você compra um aparelho eletrônico, qualquer coisa. Via de regra, você vai encontrar um manual com as instruções, como é que você deve fazer, como é que você deve utilizar aquele produto. E via de regra, a gente não tem muito interesse de ver manual, né? Quem aqui gosta de ver manual? A gente quer logo utilizar o produto, né? Não, vou aprender mexendo. Quando estiver mexendo lá, de vez em quando dá um problema quando a gente faz isso. Então, muitas vezes, isso acaba sendo visto também em termos espirituais. Qual o manual? Qual o manual que deve pautar a nossa vida? É a Bíblia, porque é o livro do nosso Criador. Então, tudo aquilo que a gente deve saber de nós mesmos, tudo aquilo que a gente deve realizar na nossa vida, está aqui. Quer ser de maneira geral, quer ser de maneira específica. E quando você considera essas duas coisas, e você se sujeita à palavra de Deus, as suas tomadas de decisão, elas serão mais acertadas. Eu não estou dizendo aqui que tudo que você decidir, eu não estou dizendo aqui que todas as decisões que você fizer na sua vida, elas serão sempre certas. Não, porque nós somos pecadores. E a gente é falível, erramos. Isso é natural do ser humano. Agora, se você procura se pautar pela palavra, o índice de erro, ele vai cair drasticamente. E vai cair drasticamente mesmo. E quando você soma isso à questão da oração, aí melhora mais ainda. Então, a gente precisa da orientação segura da palavra, a gente precisa do revestimento da presença de Deus pela oração, para que nós tomemos as nossas decisões de maneira mais acertadas. E não fiquemos, como ficou o povo de Israel no Egito, no deserto, melhor dizendo, 40 anos, andando de um lado para outro, andando de um lado para outro, andando de um lado para outro. Não é brincadeira não, meus irmãos, 40 anos. Por quê? Foram desobedientes. Por quê? Não se sujeitaram à vontade do Senhor. E às vezes, muitos crentes, às vezes, muitos de nós, nos encontramos na mesma situação. Fazemos uma coisa, fazemos outra, vamos para um canto, vamos para outro, e a gente não tem aquela vontade definida, a gente não tem aquele objetivo definido.
E aí a gente termina perdendo o nosso tempo enquanto nós estamos vivendo nesta terra. Então, nós precisamos das orientações claras, nós precisamos das orientações seguras, para que as nossas tomadas de decisões, elas sejam segundo a vontade do Senhor, seguindo aquilo que Ele nos ensina em Sua palavra. Ok? E aqui eu sigo. Entretanto, precisamos ter em mente e no nosso coração que para chegarmos ao conhecimento da vontade de Deus, precisamos ir à palavra. Isso aqui talvez seja a regra mais básica. Isso aqui talvez seja a regra mais fundamental que nós devemos aprender. Meus irmãos, minhas irmãs, não existe vida segundo a vontade do Senhor dissociada da palavra de Deus. A gente tem que considerar isso. A gente tem que considerar isso. A gente vive numa realidade que a gente chama de mundo relativista, onde todo mundo tem o seu pensamento, onde todo mundo tem os seus sentimentos, onde todo mundo tem as suas vontades, e cada um faz da maneira que achar melhor. Isso é certo? É por isso que a gente bate cabeça quando a gente absorve esse pensamento. Deus nos deu a sua palavra. Ela é a nossa palavra final. Não tem para onde nós corrermos. O que é que ela está dizendo? Isso. O que é que ela está proibindo? Isso. O que é que ela está ordenando? Isso. Não adianta justificarmos. Ou fazemos isso, ou nós vamos nos decepcionar. Ou fazemos isso, ou nós iremos nos frustrar. Infelizmente, a gente tem uma frase muito comum, que é a derrota da nossa vida. Qual é a frase? Não mais. Não mais. A gente não tem muito isso, né? A Bíblia diz isso, aí você, não mais eu penso dessa forma. A Bíblia diz assim, não mais eu sinto isso. A Bíblia diz assim, não mais eu quero isso. Não é assim? Que via de regra a gente fala, né? Não mais, não mais. Então, quando Deus diz uma coisa e você vem com não mais, na prática, o que é que você está dizendo? Senhor, pouco me importa a tua vontade. Eu quero fazer a minha vontade. Pouco me importa o teu propósito. Eu quero cumprir o meu propósito. Eu quero sentir os meus sentimentos. Eu quero fazer aquilo que me apraz. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. E a gente tem que ter essa preocupação. Não adianta. Pode causar trauma, pode causar tristeza. Não, a Bíblia diz o quê? Isso. Ou você faz isso, ou você não vai ser uma pessoa feliz. A Bíblia diz isso, ou você submete a isso, ou você não vai estar dentro da vontade de Deus. E pode estar pronto em uma coisa, das consequências. Existe uma lei na física que ela é básica e que ela é aplicada também no sentido espiritual. Toda a ação, ela gera uma reação de igual intensidade. Eu digo que em termos espirituais, toda ação gera uma reação de maneira desproporcional à ação. Porque às vezes Deus ele cobra de nós. Na verdade, Ele sempre cobra de nós. Ele fala uma coisa, Ele nos ensina algo, e a gente quer ir por outro caminho. Como é que a gente vai ser abençoado? Como é que a gente vai estar dentro do propósito de Deus? Seria algo insano, meus irmãos. Seria algo insano. Deus nos determinar uma coisa e a gente fazer outra, esperando que Deus nos abençoe. Olha só que incoerência. Olha só que incoerência. Não, Deus quer que eu faça isso, mas eu vou fazer isso. E eu quero que Deus me abençoe. Não, peraí. Aí eu faço igual um determinado pregador. Vamos ser honestos com Deus. Vamos ser honestos com Deus. Se Ele lhe proíbe de agir dessa forma, se Ele não quer que você faça dessa maneira, por que você vai fazer? Fazer você até pode. Agora, como eu gosto de falar, prepare costa de sola para aguentar as consequências. Porque elas vão vir. Porque elas vão vir mais cedo ou mais tarde, e a depender das suas decisões, elas vão lhe marcar por toda uma vida. Deus nos perdoa dos nossos pecados, mas Ele não tira as consequências do nosso pecado. Perceberam a diferença? Perceberam a diferença? Quando você vai ver lá o caso de Davi, adulterou, matou, usou indevidamente seu cargo, quando ele foi confrontado com Natã, e aí ele disse, esse é o homem, ele disse, fui eu pequei. Natã disse, tu estás perdoado, mas a espada não se apartará da tua casa. E não se apartou mesmo não. Não se apartou mesmo não. Nem por isso Davi deixou de ser o homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele teve que experimentar todas as consequências das atitudes que ele tomou contrárias à vontade de Deus. Existia na lei do Senhor pelo menos 3 coisas que o rei não deveria acumular.
está lá em Deuteronômio, eu esqueci aqui o texto, mas existiam pelo menos 3 coisas que o rei não deveria acumular. Só para a gente entender essa questão de Davi. Ele não podia acumular cavalo, para que a sua força não fosse posta no cavalo, nos cavalos e não no Senhor. Ele não podia acumular riqueza, para que ele não idolatrasse a riqueza, e também ele não podia acumular para si mulher. Davi fez isso. Olha só o problema. Davi fez isso. Olha só o resultado na sua vida. Então, quando você olha, por que aconteceu isso? Porque ele foi desobediente. E às vezes acontece isso na nossa vida, né? Às vezes Deus está nos punindo e está nos corrigindo, e a gente fica cheio de razão. Mas por que Deus está permitindo que isso aconteça? Analisa a sua vida. O que foi que você fez? Analisa a sua vida. O que foi que você deixou de fazer? Aí você vai caindo em si. Eita, Deus tinha razão. Afinal de contas, Ele sempre tem razão. E Deus, diferentemente dos seres humanos, Ele não engole qualquer justificativa, não. Porque Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Porque às vezes a gente arranja justificativa para tudo. Somos filhos de Adão, a mulher que tu me destes. Somos filhos de Eva, a serpente me enganou. E a gente nunca assume as nossas responsabilidades. Então, com Deus, as nossas justificativas, elas não servem de nada, absolutamente nada. Por isso, eu volto à necessidade de nos sujeitarmos à palavra e tão somente a ela em todas as nossas decisões. Ok? Siga o texto, segue no texto, melhor dizendo. Ela é, a palavra de Deus, a expressão da vontade de Deus. A Bíblia e a vontade de Deus estão unidas de maneira inseparável. Diz o autor de Hebreus que a palavra é a revelação final de Deus. E aqui você vê lá, Hebreus 1, de 1 a 3. Eu não vou ler, a gente já viu isso em alguns momentos, mas é só para aprendermos essa verdade. Que verdade? A Bíblia e a vontade de Deus são 2 coisas inseparáveis. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer tomada de decisão, o que é que você deve perguntar? Deus me autoriza a fazer isso? Tem alguma base bíblica para isso? Se tiver, vá em frente. Se não, não vá. Eu sempre gosto de ilustrar isso com as placas de sinalização. As placas de sinalização. Para que servem as placas de sinalização? Para lhe dar uma orientação. E você possa ter o quê? Uma direção segura. Não só para você mesmo, mas também para as outras pessoas. Agora há pouco, a gente estava vindo ali, da Bahia, e a gente tem um grande percurso a ser feito. Então você tem lá, nas estradas, as faixas contínuas, as faixas pontilhadas, que indica quando você deve ultrapassar ou não, para que você faça uma ultrapassagem segura. Então, se eu vejo que ali é contínua e que mais cedo ou mais tarde eu vou perder a visibilidade do automóvel que vai vir contra mim, por que eu vou ultrapassar? Por que eu vou ultrapassar? Eu estou esperando morrer. Fulano de tal sofreu um desastre, é claro. Ele desobedeceu uma regra básica. Não pode ultrapassar em faixa contínua. Nós podemos passar por algumas eventualidades, mesmo quando a gente faz aquilo que é certo, podemos. Mas eu repito, a proporção do risco, a proporção do problema vai ser bem menor mesmo. Ok, meus irmãos? Então, veja a Bíblia dessa forma. Ela é a nossa placa de sinalização. Quando ela diz, siga em frente, vá-se embora. Mas também quando ela diz, pare. Quando ela exige atenção, fique atento. Quando ela dá alguma proibição, se sujeite, porque é o melhor para a sua vida, é para a sua própria segurança, é para o seu próprio bem espiritual. Então, que a gente não tente fazer diferente, porque se nós fizermos, nós estamos fadados ao fracasso e também à frustração. Ok, meus irmãos? Ok? Então fica aí essa dica. Virem a página. Já eu vou dar a oportunidade aos irmãos, certo? Eu queria pelo menos terminar essa introdução, que ela é longa, e a gente precisa vencer pelo menos no dia de hoje. Olha só, a Bíblia oferece para a nossa caminhada aqui na terra toda a luz de que necessitamos. Salmo 119, versículo 105. Já a gente volta para esse texto. É bem verdade que não sabemos qual será o final dessa jornada, mas sabemos com certeza que Deus nos conduzirá até a chegada. A gente não sabe como é que vai ser a nossa jornada até o nosso encontro do Senhor.
vamos passar por tribulações, por angústias, por tentações, por problemas, por várias coisas. Agora, fique certo, que se você fizer a vontade do Senhor, e se você estiver dentro dessa vontade, você vai chegar seguro ao porto da sua alma. Você vai chegar seguro ante a presença do Senhor. Olha só o que o salmista diz. Salmo 119, versículo 105. Abram aí, por favor. Na verdade, a gente não precisava nem abrir, né? A gente podia se recitar, né? É interessante, a realidade do salmista é de alguém que estava fazendo uma caminhada noturna, e quando você faz uma caminhada noturna, diferentemente de hoje, que você tem rede elétrica, você andava no verdadeiro breu, né? Não sabia por onde anda, se tinha buraco, se tinha alguma dificuldade, não sabia. Mas quando você fazia uso de uma lâmpada e ela clareava ao seu redor, então você tinha a percepção de tudo que estava ali em derredor de você. Se tinha buraco, se não tinha, e aí você ia fazendo o que? A sua caminhada segura. Assim, meus irmãos, é a palavra de Deus. Quer ilustração mais formidável? Quer ilustração mais extraordinária? Ela é a lâmpada para a nossa alma. Ela nos dá orientação de onde nós estamos. Ela nos dá orientação do nosso percurso. Ela aponta para buracos, problemas, dificuldades, para que assim a gente possa se desviar dele. É essa a função da palavra. É por isso que a Bíblia e a vontade de Deus são duas coisas que não podem ser separadas. Elas andam juntas. Então, não importa o que aconteça conosco. Durante a nossa caminhada, a gente vai se sujeitar a determinadas coisas, a gente vai passar por determinadas experiências, mas se nós nos sujeitarmos a ela, podemos ter certeza de uma coisa: chegaremos ao porto seguro da nossa alma, porque Deus estará lá. E em Cristo Ele vai nos capacitar para que nós façamos esse trajeto segundo a vontade desse mesmo Deus. Ok, meus irmãos? Por isso é importante a gente estudar sobre esse tema, a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui segue a autora. É a própria palavra, na epístola aos Hebreus, que nos alerta da necessidade dessa jornada ser percorrida com fé e perseverança, com os olhos fixos naquele que está nos dirigindo, o Senhor Jesus. Quem age assim não errará o caminho. Olha só o que diz aí Hebreus 12. Abram aí, por favor. 1 e 2. Diz assim a palavra: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, todos nós estamos fazendo uma corrida para a eternidade. Todos nós estamos fazendo uma corrida para a eternidade. A grande questão é como nós estamos fazendo essa corrida. A grande questão é o que nós estamos trazendo na nossa vida ao fazermos essa corrida. Aqui o autor sagrado nos ensina que a gente deve tirar sobre nós todo o peso do pecado que está aqui, sempre nos assediando, e assim a gente possa correr a carreira que nos está proposta. Ninguém que faz uma corrida, ninguém que faz uma caminhada, procura levar sobre si alguma coisa que lhe traga peso, porque isso atrapalha. Você deve estar o mais livre possível, para que assim você possa ter uma melhor desenvoltura. Então é assim que a gente deve correr na nossa vida. É a orientação que a gente tem da vontade de Deus. E aí, além disso, no versículo 2, o que é que o autor fala? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, o que é que a gente deve fazer nessa vida? Olhar para frente, como Cristo. Essa é a vontade de Deus para nós. E se nós fizermos isso, nos sujeitando à sua palavra, mesmo que o nosso percurso demore, a gente vai atravessar a linha de chegada. E a exemplo que acontecia nos tempos bíblicos, para quem ganhava uma maratona, a gente vai receber os louros da vida, não da vida humana, mas sim da vida eterna. E vamos gozar de todos os privilégios espirituais que Deus, desde toda a eternidade, preparou para aqueles que o amam. Então, essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Ok? E fechando, só para entender aqui a sistemática. Olha só.
Nas próximas 3 lições, estudaremos a vontade de Deus. Já a partir dessa, vamos ver o quê? Seu caráter, o caráter da vontade de Deus. Vamos ver o quê? Como entendê-la, como é que eu vou saber que estou fazendo a vontade de Deus. E, em terceiro lugar, as suas bênçãos, ou seja, os benefícios de nós cumprirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Então veja que esse tema da vontade de Deus, ele forma aquilo que nós chamamos de um tripé, né? Hoje a gente vai ver o caráter, depois como conhecê-la e depois os benefícios em praticá-la. Tudo relacionado à vontade do Senhor. E foi aquilo que eu falei para vocês. Na próxima lição, que é como conhecer, eu não vou utilizar essa lição não, vou preparar um material à parte que eu vejo que é mais direto do que a autora coloca aqui, certo? Você pode ler como leitura complementar, mas a gente vai fazer uma coisa mais aprofundada. Então, são os 3 aspectos desse tema que a gente vai trabalhar: o caráter da vontade de Deus, como conhecê-la e também os seus benefícios. E aqui segue: o nosso objetivo e grande desejo é que, ao final dessas lições, cheguemos ao conhecimento e entendimento da vontade divina para a nossa vida. Veja que o alvo da autora aqui é uma coisa bem interessante, né? Não é algo de só menos não. Ele quer que você entenda a vontade de Deus, que você chegue a esse conhecimento e que você possa realmente realizar essa vontade na sua vida. Então é um alvo bem elevado, extremamente importante para nós. E aí segue: o nosso grande desafio é que o nosso coração e nossa alma sejam alcançados, para que nos disponhamos a viver dentro dessa vontade, embora nem sempre seja ela a nossa vontade. Aqui é o desafio que a gente tem, né? Muitas vezes a gente quer uma coisa e Deus quer outra, e fica. A gente quer uma coisa e Deus quer outra. Então é o desafio que a gente tem pela frente. E aí depende de uma vida cheia do Espírito Santo, para que a gente abra a mão da nossa vontade e nos sujeite à vontade de Deus. Esse é o nosso desafio. Na verdade é o desafio que caracteriza a nossa vida aqui na terra: abrirmos mão da nossa vontade e fazermos a vontade de Deus. Essa semana eu estava lendo com as meninas a passagem lá de Mateus, quando Cristo está no Getsemane, né? Que diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Foi a primeira oração que Cristo fez. Aí depois ele faz a segunda oração: Pai, se não é possível, porque ele já tem entendido a vontade do Senhor, parece que é a mesma coisa, mas não é, porque no final ele diz, no primeiro ele diz, se é possível. Na segunda oração, se não é possível, então ele já sabia que tinha que passar pela cruz. E aí ele sujeita: que seja feita a tua vontade. Então é assim que a gente deve fazer, entendeu? A gente tem que crucificar o nosso eu, a gente tem que crucificar a nossa vontade, a gente tem que crucificar o nosso desejo, e isso é um grande desafio para nós, principalmente numa sociedade hedonista, como é a sociedade na qual nós vivemos, onde as pessoas procuram o prazer de toda forma, de todo jeito, elas querem se sentir bem, não importa o que isso acarrete, não importa o preço que tem que pagar, não importa as consequências. E aí a gente tem que parar e fazer uma reflexão: o que é que eu quero para minha vida? O que é que eu quero para a minha peregrinação aqui na terra? Fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus? Se sujeitar ou me sujeitar à vontade do Senhor ou me sujeitar ao meu próprio desejo? Só tem esses 2 caminhos. Ou você escolhe um ou você escolhe outro. Não tem um caminho intermediário. Ou você estará percorrendo um ou você estará percorrendo o outro. Queixe-se cada um dos próprios pecados. Então, muitas vezes a gente reclama. Lamentações 3, 29 e 39. 3:39. Então, muitas vezes a gente tem um hábito, isso, de reclamar e de nos queixarmos. E aqui o profeta, ele é incisivo. De que você se queixa? De que você está reclamando? Antes de murmurar, faça uma autoanálise na sua vida e veja se o que você está padecendo não é reflexo das suas atitudes. É por isso que lá em 1 Coríntios 11, 28, quando Paulo instrui sobre a Santa Ceia, é por isso que lá em 2 Coríntios 13, 5, existe uma postura que continuamente nós devemos tomar nas nossas vidas, que é o de quê? De nós nos examinarmos. Veja logo o que você fez.
Veja logo o que você deixou de fazer. Aí depois você vai reclamar. Muito provavelmente quando você fizer isso, você não vai ter nem mais do que reclamar. Senhor, é a tua vontade. Senhor, é reflexo das minhas atitudes. E aí você, silencia. Não é, Aline? Aí. Engole seco. Engole seco. Mas é porque nós temos um senso de autojustiça muito grande, né? A gente sempre parece Davi, né? Quando foi confrontado por Natan, que esse homem morra. Davi, tu esquecesse o que foi que tu fizesse. O pecado às vezes faz o que com a gente? Cega. Ô bicho do cão, cega mesmo, entendeu? E aí você vai fazendo as coisas e parece que você não tem memória, entendeu? Não tem memória. Aí de repente vem Deus e pela sua palavra. Então quando Deus vem pela sua palavra e fala, o que é que você faz? Baixa sua cabeça. Senhor, ser propício a mim, pecador. É a oração que a gente deve fazer. Não tem outra, meus irmãos. Não tem outra. Como é, guia? É chicotada, entendeu? Então a gente tem que fazer igual a oração lá do pecador. Senhor, ser propício a mim, pecador. Veja que conforme o relato de Jesus Cristo faz, ele nem olha, né? Cabecinha baixa, do jeito que está, ele faz a oração. O outro não, cheio de si, eu não sou como esse pecador, e lavar aquele negócio todo. E a Bíblia diz que o que foi humilhado na presença de Deus teve a sua oração. Muitas vezes a gente recalcitra, muitas vezes a gente quer justificar, muitas vezes a gente quer dar a nossa justificativa e Deus acaba não sendo gracioso conosco. O que Ele quer muitas vezes é que nós nos humilhemos e que nós esqueçamos de nós mesmos e que nós nos voltemos para Ele em humilhação. Quando isso acontece, meus irmãos, sabe o que Ele faz lá dos céus? Ele derrama graça, derrama misericórdia, e aí você sente aquele alívio, entendeu? De ter a sua oração respondida, de estar em comunhão com o Senhor. Eu posso até sofrer as consequências, posso, mas eu vou sofrer as consequências com Cristo do meu lado. É diferente. Ele vai me consolar, inclusive nas consequências. É diferente. Ao invés de a gente ficar, como muitas vezes a gente fica, né? Não, mas é por causa disso, é por causa daquilo outro. Não adianta, meus irmãos. Com Deus não adianta. Porque a Bíblia diz que antes que a palavra nos saia da boca, o que é que Deus faz? Ele já não adianta, entendeu? A gente tem que ter mais de Pedro. Lá em João 6, quais foram as palavras de Pedro a Cristo? Senhor, para onde eu vou? Se só tu tens as palavras, pronto. Se com Cristo às vezes o negócio é difícil, sem Ele se torna pior. Então é essa visão que a gente deve ter, entendeu? Não somos perfeitos, estamos ainda em processo de formação, né? E aí, em muitos momentos, a gente vai se desviar da verdade e da vontade do Senhor. E o que fazer? 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda... Pronto, é isso. Então, é isso que Deus nos ensina. A Bíblia também diz que o homem, quando ele é advertido e endurece a sua cerviz, ele vai sofrer as consequências. As suas consequências. Então, não adianta a gente querer justificar, não adianta a gente querer negar, a gente tem que se sujeitar àquilo que o Senhor recomenda e requer de cada um de nós. O primeiro ponto, a soberana vontade de Deus. A soberana vontade de Deus. Vontade é a decisão, a deliberação, a determinação expressa que parte de uma entidade superior. Aqui no sentido geral, né? Vontade é tudo isso. A decisão, a deliberação, a determinação expressa que parte por uma entidade superior. A gente pode pegar essa mesma definição e aplicar a quem? A Deus. Deus é um ser pessoal, Ele é soberano, logo Ele tem o quê? Vontade. Você não pode separar a vontade da pessoa de Deus. Já pensou? Um Deus que não tivesse vontade, Ele cria todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, e agora que essas coisas se virem, entendeu? Ele vai estar só lá de cima, olhando
para ver qual vai ser o fim que será dado. Não, gente, não é assim. Deus, ele tem vontade. Deus, ele tem decisão. Deus, ele tem propósito, porque faz parte da sua natureza pessoal. Nós não temos vontade? Sim ou não? Em certo sentido, nós temos. Uns gostam de azul, outros gostam de vermelho, e assim sucessivamente. Então, nós temos algumas escolhas. Isso não significa livre-arbítrio, não. Depois a gente vai chegar nesse ponto. Mas nós temos liberdade de escolha. Agora, a gente arca com o preço das nossas escolhas. Algumas delas, com certeza. Certo? Então, se nós temos, muito mais Deus, ele tem. E aqui segue. Daí está na oração do Pai Nosso, Mateus 6,10. Faça-se a tua vontade, a vontade de quem? Para quem Cristo está orando? Para o Pai. Entendeu? Então está se referindo o quê? A vontade de Deus. O desejo dele era que a vontade de Deus fosse feita, assim na terra como... Veja que a vontade de Deus, ela não se restringe somente ao céu, os seres angelicais, os seres celestiais, e também a vontade de Deus não se restringe apenas aos seres terrenos, mas a vontade de Deus, ela é o quê? Completa. Quer seja no mundo físico, quer seja no mundo espiritual. Pense numa grandeza, meus irmãos de Deus. Já pensou? Você comandar todos os níveis de vida, quer sejam eles físicos, quer sejam eles espirituais. Somente Deus, ele detém essa autoridade. Somente Deus, ele possui essa prerrogativa. Por isso que ele é o Deus único. E veja, Cristo, apesar de ser Deus, ou mesmo sendo Deus, melhor dizendo, na oração que ele faz, no modelo de oração que ele nos apresenta, qual deve ser, meus irmãos, qual deve ser, minhas irmãs, o pedido contínuo que nós devemos fazer em relação às nossas vidas? Que a vontade de Deus seja feita no nosso viver. Será que a gente faz essa oração? Será que quando a gente faz essa oração, a gente tem plena consciência do que ela representa na nossa vida, as implicações que ela gerará nas nossas vidas? Foi por isso que a autora falou na parte inicial, que às vezes você banaliza essa expressão, Senhor, que se faça a tua vontade. Sim, mas que vontade, né? E aí quando a vontade de Deus é feita, você não quer, e aí fica difícil, e aí fica complicado. Então, na oração modelo, Cristo nos mostrou, quando nós orarmos, que a nossa oração, ela envolva o nosso desejo para que a vontade de Deus seja feita, tanto na terra, ou tanto no céu, como também na terra, em todos os sentidos. Aí você diz, mas é porque existe algum risco da vontade de Deus não ser feita? Não, Deus é soberano, nada foge ao seu controle, mas Deus quer que nós oremos nesse sentido, porque na medida que nós oramos assim, nós sujeitamos a nossa vontade à vontade de Deus, porque Deus é soberano, todo o seu propósito, toda a sua vontade vai ser cumprida, mas quando você ora para que isso aconteça, apesar de já ser uma realidade, você vai domesticando o seu coração. Para quê? Para aceitar a vontade do Senhor. É por isso que a oração está intimamente ligada a nós nos sujeitarmos à vontade de Deus. Por exemplo, Cristo, lá no Getsêmani, qual foi o seu pedido? Que a vontade de Deus fosse realizada. Ele iria realizar? Sim. Estava no momento de receio, de dúvida, de angústia? Sim. Mas esse era o propósito do seu coração. Então, nós devemos sempre estar orando nesse sentido. Deus tem uma vontade definida para todo o universo. Isso aqui, quando a gente estuda de maneira mais detida, então ele chama essa vontade de vontade decretiva de Deus, que é aquela vontade através da qual Deus decreta as coisas, e uma vez que Deus decretou, essas coisas de fato elas vão acontecer. É o que nós chamamos de vontade decretiva de Deus. E aqui ele chama a atenção de duas coisas que confirmam essa vontade soberana no sentido decretivo de Deus. Quais são essas duas coisas? A criação, Deus decretou que a criação fosse feita e ela fez, e ela foi feita, e também a redenção. Deus decretou que nós fôssemos salvos e o plano de salvação, e ele de fato aconteceu. E esses dois textos, na verdade, esses três textos, Apocalipse 4:11, Gênesis 3:15, Atos 2:22 e 23, são exemplos disso, da vontade decretiva, na criação e na redenção.
na formação de todas as coisas e na salvação da alma dos homens, pelo menos de algumas delas. Vamos rapidamente ler esses textos, primeiramente, e eu vou fechar por aqui, que as classes já estão chegando. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Deus é digno de receber de nossa parte, aqui na verdade, de receber dos seres celestiais a glória, a honra e o poder. Olha só a explicação. Porque, veja, todas as coisas tu criaste. Sim, por causa de quê? Da tua vontade, da vontade de Deus, vieram a existir e foram... Ei, é a fraca a vontade de Deus? É a fraca a vontade de Deus do nada? Não foi o Big Bang não, viu? Por favor. Isso faz parte das mentiras que são colocadas aí no nosso dia a dia. Mas por causa do propósito de Deus do nada, por isso que a criação é como nós chamamos de ex nihilo, do nada, Deus criou todas as coisas por causa da sua vontade. Então, a vontade soberana de Deus, no seu sentido decretivo, na criação de todas as coisas. E na salvação? Gênesis 3:15. Aqui, meus irmãos, não tinha Pilatos, não tinha Herodes, não tinha Pedro, não tinha ninguém que impedisse que isso fosse concretizado, porque de fato foi, porque Deus assim decretou, e a sua vontade, ela vai ser feita. Olha só, porém inimizade entre ti e a mulher, falando Deus à serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, Cristo. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, sua parte vital, e tu lhe ferirás o calcanhar, a sua parte terrena. O máximo que Satanás fez, ou agiu, para que de uma forma ou de outra acontecesse, foi que Cristo fosse atingido a sua natureza humana, e foi na cruz. Mas com a sua morte na cruz, Cristo destruiu a serpente, dando-lhe um golpe mortal na sua cabeça. Então veja, logo no pecado, Deus mostra o seu decreto de salvação, que vai ser confirmado. Atos capítulo 2, 22 e 23. Veja, vontade decretiva de Deus, aonde? Na salvação. 2, 22 e 23. A pregação de Pedro aqui no Pentecostes, onde ele vai inquirir os judeus que haviam crucificado a Jesus. Humanamente falando, eles foram responsáveis, mas divinamente falando, eles estavam debaixo de um propósito, de uma vontade. Eu sempre gosto de dizer que essas duas coisas andam juntas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu sempre gosto de usar uma figura da matemática de duas linhas paralelas. Como existe na regra da geometria, no infinito elas se cruzam. Assim também é no sentido espiritual. A soberania de Deus e a responsabilidade humana são duas linhas paralelas, que no infinito, na eternidade, elas vão se cruzar. Ok? Então diz o seguinte: varões israelitas, atendei a estas palavras. Quais? Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós. Vós quem? Israelitas, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, de Jesus, entre vós, os israelitas, como vós mesmos sabeis. 23. Sendo este quem? Jesus, entregue, porque pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Você vê as duas coisas. Cristo morreu por causa da escolha dos judeus. Crucificam. Ele morreu pelo fato de Pilatos não ter exercido a sua autoridade e ter livrado, como diz a Bíblia, ter lavado as mãos. Em termos humanos, mas ele morreu principalmente porque Deus já havia determinado que ele iria morrer. E os homens foram apenas agentes para a concretização dessa vontade na vida de Jesus Cristo, no caso, através da sua morte. Então isso é o que nós chamamos de vontade decretiva, vontade soberana de Deus. Aqui no caso, na criação e também na redenção. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Aplica a sua palavra no nosso coração e que nós aprendamos e sigamos na execução da vontade do Senhor para a nossa vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.